lançamento do seu livro Plano B. Ô Richard, eu queria que você explicasse para os nossos amigos, você nunca gosta que se diga que é o último livro, né, o mais recente lançamento, e é da editora SEAC. Esses direitos são sempre doados, né, Richard? Como é que funciona lá com você, com os lançamentos? Eu entendo o seguinte, os meus livros não são psicografados, eu não funciono como médium. Eu costumo dizer que eles são suorografados, né? Quer dizer, dá muito trabalho, você tem que pesquisar e tudo mais. Então, eu sou o autor do livro, embora a gente saiba perfeitamente que há sempre um processo de inspiração, né? Todo escritor, em qualquer tipo de gênero literário, ele tem sempre alguns espíritos aí que sugerem ideias aí, tanto para o bem quanto para o mal, né? O cidadão que escreve para o mal tem também aqueles que vão inspirá-lo. Então, eu sou o autor dos livros. Agora, eu entendo, isso daí, desde que eu comecei a escrever, eu sempre entendi que dentro do movimento espírita, desde que eu esteja escrevendo sobre espiritismo, eu não gostaria de receber direitos autorais. Eu sempre faço a doação. Eu tenho vários livros com a Federação Espírita Brasileira, tenho com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com o ID de Araras, tenho o Clarim de Matão, e a maior parte dos meus livros atualmente estão com a SEAC Editora, que é a editora de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade, que é um dos centros grandes do Brasil, né, um dos maiores centros atualmente, tem um movimento muito grande. E eu tenho grande prazer em fazer a doação dos direitos autorais para o centro, e o produto da venda dos livros vai reverter sempre, inclusive a parte dos direitos autorais, em favor do trabalho assistencial do centro. Eu acho que isso aí é um compromisso. Eu entendo que o autor espírita ele deveria ter essa preocupação em que a sua produção seja vinculada a uma instituição com a doação dos direitos autorais, até para a perpetuação do seu trabalho. Nós temos no movimento espírita hoje obras importantes de companheiros nossos que não tiveram essa preocupação e, de repente, após a sua desencarnação, a família, não querendo que a obra seja divulgada, de repente bloqueou isso daí, né? Tem vários casos aí. E eu não quero que isso aconteça. Eu já falei, inclusive, com os meus herdeiros, filhos, a esposa. Não, eu faço a doação, faço questão de fazer a doação imediatamente após a publicação do livro, porque eu não quero problemas nesse sentido, né? Não quero no mundo espiritual ficar depois aí preocupado, minha família não está deixando que os livros sejam publicados, ou está querendo ganhar dinheiro em cima dos livros, isso eu não quero por aí. Muito bom. Ô Richard, um outro caso, todo mundo já ouviu falar da atriz Elizabeth Taylor. Ela casou-se 8 vezes, 2 das quais com o ator Richard Burton. Como é que fica isso, Richard? É muita alma gêmea? Como é que é isso? Muita algema, né? A gente vê num caso como esse uma imaturidade do espírito, não tem dúvida nenhuma. Talvez o Richard Burton tivesse sido um espírito de uma ligação maior com ela, né? Tanto é que ela acabou se casando 2 vezes com ele. Mas você vê, não basta você se ligar a um espírito com o qual você tem uma ligação milenar, digamos. Isso não basta, é preciso que haja um processo de harmonização, que os dois olhem na mesma direção, que os dois se entendam, e é o que não acontecia com os dois, né? Ele era alcoólatra, ela intempestiva no seu relacionamento. Então, é o tal negócio, não basta você gostar da pessoa, amar a pessoa e ser amado, precisa ver no dia a dia, né? O Emmanuel tem uma imagem interessante, ele fala do cidadão que se forma, né? Você tem todo aquele empenho da formatura, você se formou advogado, por exemplo, estudou bastante, se preparou, tem a festa de formatura, mas depois tem o trabalho, né? Para que você tenha sucesso, você tem que trabalhar muito, tem que continuar estudando, se preparando. E ele fala que o casamento é a mesma coisa. Você tem a festa, beleza, almas gêmeas se encontraram, espíritos afins, né? Aquela felicidade inicial, tudo mais. Depois, no relacionamento, a alma gêmea vira algema, né? Por quê? Porque não se entendem, né? Porque os dois deixam que prevaleçam no seu comportamento impulsos inferiores, né? Determinadas viciações, um comportamento irregular. Então, não basta você se casar com uma pessoa de eleição. É preciso que, durante o transcurso do casamento, os dois estejam dispostos a dar muito um em favor do outro e procurar o processo de harmonização. O casamento, fundamentalmente, ele é harmonização, né? Se não houver aquela harmonização
determinada pelo respeito mútuo, né, a compreensão, a tolerância, o cultivo da amizade legítima. Casamento é sobretudo amizade, né? Essa empolgação do sexo passa, né? Isso é um fogo que passa com a convivência. Depois vai ficar apenas a capacidade do casal dialogar para que possa realmente prevalecer a união, continuar. Eu me lembro de um dramaturgo inglês que ele gostou de uma moça e a moça notou que a moça correspondia ao seu carinho, ao seu amor, e ele foi fazer o pedido de casamento, né? E ele não fez o pedido formal, você me daria a honra de se casar comigo? Não, ele virou para ela e falou, você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? A beleza do casamento é isso, né? O casamento é uma grande conversa para a vida toda. Se o casal consegue dialogar, consegue conversar, beleza. Se ele não dialoga, se ele briga, discute, um se omite em relação aos seus deveres, não dá certo o casamento. A gente vê hoje muitas brigas, mas tem casais, por exemplo, que se dão bem, num certo momento acontece algum fato, se separam, mas eles continuam se dando bem e cada um toma o seu rumo, acabam se casando de novo. E vão e seguem a vida também, depois acontece isso novamente. Como é que fica essas relações depois quando a gente retorna para o mundo espiritual, Richard? Aí eu acho que o casal que se dá bem realmente, né, não se separa nunca, né? Você se dá bem com a esposa, interesse em permanecerem juntos, né, não tem dúvida. Agora, há casos de separação motivados pela morte. A gente vê casos interessantes aí, o cidadão foi casado, ele se deu muito bem com a esposa, né? Viveu muito bem, teve filhos, de repente ela morreu. E desencarnou, daí ele acaba se casando a segunda vez. Se dá bem com a esposa, convive bem com ela, e de repente tem um problema lá, ela acaba desencarnando também. Ele não matou as esposas, né? Elas morreram de morte natural. Daí ele se casa a terceira vez e se dá bem no casamento também, né? Isso pode acontecer, né? Então ele convive bem com as três esposas. Com quem ele vai ficar no mundo espiritual quando desencarnar? Vai ficar com aquela esposa em relação à qual ele tem uma afinidade maior, né? Se ele tem uma afinidade maior, eles ficarão juntos desde que, isso é importante considerar, desde que os dois mereçam morar no mesmo plano, né? Porque essa ideia de morarem juntos em cidades como o nosso lar, que é a Shangri-La espírita, né? A cidade onde todo mundo é feliz para sempre, isso vai acontecer com casais que olharam na mesma direção, né? Porque você pode se dar muito bem com a sua esposa, conviver muito bem com ela fraternalmente, mas você pode estar num estágio inferior ao dela, no comportamento, na maneira de ser, e de repente ela vai para uma região que você não pode acompanhá-la. A gente vê muito André Luiz descrever isso, né? Então, se o casal quer permanecer junto no mundo espiritual após a morte, é preciso que os dois olhem na mesma direção, tenham os mesmos ideais, cultivem os mesmos valores. Daí, beleza, vão ficar juntos. Até porque, quando desencarna, ninguém vira santo, né, Richard? Não, o desencarnado é um homem desencarnado, né? Aliás, Kardec, ele enfatiza isso no Livro dos Médiuns, né? Ele fala que dos recursos que ele usou para não se decepcionar com o processo mediúnico foi considerar que os espíritos são homens desencarnados e que a sua opinião é a opinião de um homem desencarnado. Quer dizer, o cidadão não ganha a santidade, nem a angelitude, nem a sabedoria plena quando ele desencarna. A hora que nós desencarnarmos, seremos no mundo espiritual o que nós somos hoje aqui. As reencarnações são sempre programadas? Existe um plano A, vamos dizer assim, para a maioria dos espíritos, ou só para aqueles em condições evolutivas mais elevadas? Exatamente. Eu penso assim, uma programação é feita para espírito que tem a mediana evolução, digamos. Porque não adianta você fazer uma programação para um espírito primário. Nós sabemos que na Terra nós temos multidões de espíritos primários. Espíritos, como diz Kardec, que não tem nem senso moral. Agora, como é que você vai programar uma existência para um espírito que não tem sequer senso moral? E o senso moral é fundamental para que você assuma a responsabilidade, né? Se você não tem senso moral, você não assume responsabilidade nenhuma. Então, uma boa parte dos espíritos que reencarnam, eles vêm à Terra sem um planejamento. O planejamento é o seguinte, vai reencarnar, né? Vai de cambulhada lá nos embates da vida, você vai se desenvolvendo. Agora, o espírito de mediana evolução já é diferente. Daí sim, ele mesmo planeja, ou mentores o ajudam a planejar,
ou planejam por ele, né? O planejamento, onde você vai nascer, os seus pais, a profissão, com quem você vai casar, vai ter filhos, né? Uma doença que possa surgir, uma situação que você tem que enfrentar. Isso tudo é programado por o espírito que tenha condições para isso. Mas é aquilo que eu já comentei, não é uma programação que é um destino, um maktub, um escrito nas estrelas que vai se dar. Porque depende do livre-arbítrio, né, Coelho? O livre-arbítrio é que vai determinar tudo. Você tem... É o que eu comento sempre, é como que um livro que você escreve o título dos capítulos. Agora, o livro você vai estar escrevendo com o seu livre-arbítrio, não dá. O livre-arbítrio é que determina tudo, você que vai escolher, fazer as suas escolhas, que infelizmente no estágio de evolução em que nós nos encontramos, quando encarnados, as nossas escolhas nem sempre batem com as escolhas que nós fizemos ao reencarnar. Daí o conflito, né, a dificuldade. E a gente vê também, Richard, na atualidade, muitos espíritos, porque a gente jamais iria imaginar que a espiritualidade ia fazer uma programação para qualquer pessoa, no sentido de ela matar outras pessoas, roubar, enfim, fazer coisas erradas. Mas a gente vê muitos desvios nesse sentido. Isso faz parte de vivências anteriores do espírito? Como é que você vê isso? Faz parte do atraso moral dos espíritos que reencarnam. Ainda hoje eu estava conversando com uma senhora a respeito dessa questão lá do Realengo, né? Aquele crime tenebroso que foi cometido, 14 adolescentes morreram assassinados. E perguntam muito, né? Mas fazia parte do karma dessas crianças morrer assim, não tinham que passar por isso? Não, a resposta é negativa. Isso está em O Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, na questão 737, que o mentor espiritual fala que o assassinato nunca faz parte do processo kármico de ninguém. Porque senão você estaria justificando o criminoso. Ele matou porque o cidadão tinha que morrer assassinado. Então toda vez que há um crime, um assassinato, isso não faz parte do karma. Houve uma interferência indevida do indivíduo que usou o seu livre-arbítrio para matar, para tirar proveito, ou para se vingar, ou coisa semelhante, né? Nunca, jamais um assassinato faz parte do quadro de provações do espírito que está sofrendo o assassinato. É o uso do livre-arbítrio indevidamente por alguém que se avorou em vingar-se ou tirar proveito, ou coisa semelhante, né? Richard, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, então a gente gostaria de agradecer a você pela tua presença, esperando contar com você outras vezes e deixar para os nossos amigos de casa a sugestão de leitura Plano B, que pode ser encontrado nas boas livrarias espíritas e outras mais. E uma coisa interessante, Coelho, você falou um assunto aí que até é oportuno a gente comentar. As pessoas que se interessarem pelo livro, o Plano B, é procurar nas livrarias tradicionais mesmo, né? Porque se você procura nas livrarias tradicionais, as mais conhecidas, de repente há uma procura, eles se interessam em comprar o livro, porque uma das grandes dificuldades que nós temos em relação ao livro espírita é a venda em livrarias laicas. O pessoal não se interessa muito. Agora, se há procura para eles, o problema é da procura. Então, se você começa a procurar, estão procurando o Plano B, de onde é isso daí? Ah, uma editora de Bauru, vamos comprar.